As pessoas não querem se arriscar os seus sentimentos, mas se arriscam em comportamentos. Né? Eu não quero sofrer, eu não quero investir numa relação com medo de que não dê certo, com medo de sofrer, mas eu me arrisco em outras coisas. Eu me arrisco em coisas superficiais, eu me arrisco tendo sexo, né, esvario. E aqui, né, aqui Porto Alegre, o maior índice das capitais do Brasil, e o Rio Grande do Sul, 41 casos por 100 mil habitantes, e o Brasil tem 20. Né? Esse dado do Brasil eu peguei de outra, não foi dessa mesma aula, foi de outra aula que eu tive, mas eu já vi isso. Né? Isso, saúde pública, a gente está sempre vendo esse tipo de... eu fico pensando nas críticas que fazem ao Nordeste, né, em relação à sexualidade, porque lá se vive o carnaval e tal, né, mas aqui faz a gente pensar, será que eles lá vivem mais a promiscuidade? Ou eu brinquei, o AIDS se dá por causa do nosso clima? Né? Então, estou com tempo, eu queria abrir para perguntas, mas eu vou tentar passar um pouco aqui as minhas conclusões até o momento. Então, algumas conclusões que eu tirei até o momento, eu vou passar isso aqui. Então, a dificuldade entre ciência e religião, que é uma coisa que a gente tem, a ciência com o espiritismo, né, que às vezes as pessoas... Como que eu vou adequar esse método científico que Kardec fez à ciência atual que tem hoje? Né? Como que eu vou... daí a ciência espírita versus a ciência convencional, aproveitar o que se pode aproveitar. Eu, por exemplo, do que eu aprendi de Freud, tem coisa que eu aproveito e tem coisa que não. Tem coisa que não dá, tem coisa que ele não foi até esse além do espírito, por exemplo. Mas tem coisas que... Aqui o orador espírita e o orador cientista espírita. Eu fiz questão de colocar isso, porque assim, eu já vi muitas críticas bem feitas em relação ao trabalho no centro espírita. O orador espírita, ele não precisa ter currículo. Né? O trabalhador espírita não precisa ter currículo. Até o Vinícius, quando veio aqui, disse isso. Porque ele tem que... A gente ainda não convencionou, né, de que a pessoa precisa de um currículo para trabalhar na casa espírita. Né? Qualquer pessoa pode ter a boa vontade, né, de vir trabalhar, e sempre vai ter um trabalho. Né? Basta a pessoa querer e, claro, ir conforme a sua capacidade. Claro que ela vai ter que estudar para fazer determinados trabalhos, mas não se tem currículo. Né? Agora, um orador cientista espírita, se ele for trazer uma questão científica, e aí, como é que fica? Se eu vejo muita atrapalhação com as pessoas hoje em dia. Porque se eu for trazer uma questão científica, por exemplo, se eu fosse trazer uma pesquisa que eu tenha feito, que eu não fiz, no caso, eu teria que trazer da onde que eu tirei isso? Né? Então eu precisaria trazer uma identificação profissional, teria que mostrar onde é que eu tirei as coisas. Aí entra um outro olhar. Se eu vi até lá na FERGS eles falam, eu vi uma das diretoras falando sobre isso. Não, a gente colocou aqui profissão, porque é um evento que está relacionado à parte científica. E aqui depois eu vou trazer um outro exemplo. Eu vou voltar um pouco nisso aqui. Então, assim, nos trabalhos espíritas eu vejo, eu observei assim, que muitas pessoas traziam certas referências teóricas por preconceitos e a dificuldade de se autoconhecer, de autoconhecer a sua sexualidade. Aí traziam certos conceitos, buscavam certos livros assim, que
determinava aquilo que queria, né? Então, a questão de estudar sozinho, estudar em grupo. Essa foi uma questão que me fez hoje dar muita importância para o trabalho que a gente tem no grupo de estudo. Então, nesse grupo, a gente não só discute as teorias, como a gente fala de si, né? A gente vai falar sobre um assunto lá, sobre sexualidade, eu preciso também ver como é que eu vivo aquilo. A gente vai falar sobre hedonismo, sobre... Eu vou ter que ver que prazeres que eu abuso. Eu já tenho minha lista já, né? Então, a conflitiva sexual, que relações que eu tive superficiais, eu tive. Então, como é que eu vou estar escondendo isso? Como é que eu não vou estar colocando isso em estudo? É uma hipocrisia que a gente vê muitos, né? E há também conceitos fechados, né, que as pessoas trazem. Convívio e aceitação dos homossexuais. Eu me dei conta, não sei se é uma decepção, que muitos palestrantes não tinham convívio com homossexuais. Eu fiquei, meu Deus, porque quando a pessoa fala e tu tá escutando, é que nem palestrante ou, enfim, espíritas que falam de mediunidade sem ter... Mas, mas como é que... Né? Tu fica... Isso não tem convívio. Porque tem coisas que tu fala que a homossexual rebate na hora. Não, mas isso é assim, assim, não é assim. Né? Tem coisas que só o convívio tu vai aprendendo. Né? Nosso grupo também tem pessoas homossexuais que nos previnem de fazer várias atrocidades. Né? Uma outra das coisas, assim, o entendimento das transformações que eu vejo, assim, em muitos das exposições espíritas, o não entendimento de sexualidade mesmo, de desenvolvimento humano, que é as fases. Como é que tu vai responder uma pergunta para um adolescente de 14 e para uma pessoa de 20, uma de 50? Quem não tem entendimento do que se passa em cada fase, é muito difícil tu falar de sexualidade. Como é que vai responder, né? Um jovem de 14 que se masturba para um adulto de 50, a resposta é totalmente diferente. Totalmente. E a falta de entendimento desse processo de psicoterapia também faz. Né? Que nem eu expliquei antes, que alguns dão uma proposta da pessoa sublimar aquilo. Não, sublima, para de... Não vive a sexualidade, sublima e vai dar tudo certo. Né? Longe de mim, né? Eu acho que essa pessoa pensa, né? Mas salada de conceitos, isso aí eu vi muito. Eu tentei não trazer tantos conceitos, porque essa falta de entendimento de alguns, eu vejo que eles misturam um conceito no outro e aí, alguns estudos eu escutava 2, 3 vezes uma coisa e eu não conseguia entender o que a pessoa estava querendo dizer ali. E aí, toda pesquisa e várias fontes a gente não entende, principalmente nas respostas que as pessoas... Tá. Aqui eu vou falar bem rapidinho dessa Anete Guimarães. Essa cidadã aqui, que se diz espírita, eu postei já 2 vídeos dela no nosso grupo do Face do Amor e Luz lá, e perguntei para as pessoas o que as pessoas achavam. E eu vi pouca reprovação, assim. Daí eu fiquei preocupado, porque ela traz uma série de coisas. Ali só sexo anal mata, isso que ela defende uma tese, assim. E aí a gente teve amigos médicos, porque ela traz muita parte da medicina nesse ponto aí, analisaram e fundamentaram críticas com estudos, né? Então, tu botar o nome dela no Google, tu vai ver uma série de coisas. Que ela diz que é psicóloga, parapsicóloga, médica, pesquisadora, professora, filósofa, e eu não encontrei nenhum registro dela, nenhum conselho de profissional. Qualquer pesquisador hoje em dia tem currículo Lattes, que é o que eles botam essas publicações, ela não tem. Mas ela tem Twitter.
tem Twitter, Facebook, várias coisas, mas não tem fundamento, enfim. E ela tá circulando no Brasil. É assim, ó, cada vez que eu vejo uma coisa nova, me dá uma... Tem publicações dela enfim, eu não vou nem falar, mas tem todos os meios nacionais, tem divulgações de palestras, assim, ó, e eventos inteiros dela. Né? E eu fiquei com medo, eu vendo um dos discursos dela, eu fiquei com medo. Da maneira com que ela fala, agressiva, né? Então... Mas eu não entendi do que ela está falando de métodos de cura, por isso? Não, ela disseca o mata e ela dá uma explicação. Aí ela traz dados de HIV, assim, ó. Nossa, não dá nem pra... Uma série de coisas que ela... Tá, mas enfim, eu vou abrir agora para perguntas, então senão não vale a pena. Ó. Diga. Nas tuas conclusões e explanação, tem exemplos? Muitas vezes o espírito é obrigado a reencarnar numa condição para ele poder se livrar de determinada imperfeição que ele não consegue. Ora reencarna como homem, ora como mulher. Às vezes, nas questões que tu citou, ele reencarna ou como homem ou como mulher, até por uma expiação. Essa questão do homossexualismo vai sair daqui hoje falando da homossexualidade. É uma imperfeição. Não, fala. É uma imperfeição do espírito, do teu ponto de vista? Assim como somos todos imperfeitos. Sim, assim como qualquer outro tipo de imperfeição que nós temos. Somos todos imperfeitos. Então a gente vai aprender. De modo geral, seria. Mas seria como qualquer outra imperfeição.